Fala galera do Terceirão, beleza? Professor Marcos chegou trazendo uma novidade. Durante essa quarentena, nossas aulas, pessoal, acontecerão de forma virtual por meio de videoaulas e outros recursos. Nesta aula de hoje, pessoal, iremos trabalhar a Biologia 1 do livro 2, as aulas 5 e 6, proteínas e enzimas, beleza? Vamos para a aula. As proteínas são moléculas orgânicas formadas pela união de aminoácidos. O termo proteína quer dizer molécula primeira. Lembre-se, quando a gente estuda a origem da vida, lá nos primórdios, a gente viu que os primeiros compostos formados por os coacervados em mares primitivos foram as proteínas. Por isso, o termo proteína significa molécula primeira. As proteínas, pessoal, como eu falei, são macromoléculas orgânicas formadas por aminoácidos. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes na célula, representando em torno de 15% do total de componentes das células vivas. Essas proteínas, pessoal, elas são fundamentais para a estrutura das células e, além disso, são encontradas em todos os seres vivos, inclusive nos vírus. Como falamos antes, as proteínas são formadas por aminoácidos unidos entre si por meio de ligações peptídicas. E a estrutura de um aminoácido é esta. Existe um carbono quiral ou carbono central, ligados a um grupo carboxila, ligados a um grupo amina, a um hidrogênio e uma cadeia lateral ou um radical. Todo aminoácido tem que apresentar estas estruturas, pessoal. O grupo amina, o grupo carboxila, o hidrogênio e o radical. Quem vai diferenciar um aminoácido do outro é essa cadeia lateral ou o radical. Os aminoácidos têm muitas funções nos organismos vivos, como, por exemplo, a formação da melanina, que é formada pela fenilalanina e tirosina, beleza? Esses aminoácidos ainda compõem hormônios, alguns deles apresentam sabor adocicado e funcionam, pessoal, como soluções tampão. Vamos entender o que é uma solução tampão. Em muitos experimentos, ou mesmo no interior das células, muitas reações químicas, quando tem a concentração do pH alterada para ácido ou base, essas reações param. Os aminoácidos funcionam como soluções tampões, reduzindo ou estabilizando essas reações, beleza? E a ligação peptídica? Como ocorre uma ligação peptídica? A ligação peptídica ocorre entre o hidrogênio do grupo amina, de um aminoácido, com o grupo hidroxila, do grupo carboxila, de outro aminoácido. Isso é uma reação de desidratação, porque será liberado uma molécula de água. Então, veja só. Aqui, o hidrogênio de um aminoácido liga-se à hidroxila do outro aminoácido, produzindo água. E aqui a gente tem a ligação peptídica, o dipeptídico. Aqui nós temos o grupo amida, né? Dessa união do grupo carboxila com o grupo amina dos aminoácidos. Os aminoácidos, pessoal, eles são classificados de acordo com a importância no nosso organismo. Os aminoácidos que nós conseguimos sintetizar no nosso metabolismo são classificados como aminoácidos naturais. Aqueles aminoácidos que nós precisamos e não conseguimos sintetizar no nosso organismo são os aminoácidos essenciais. Nessa tabelinha, eu apresento os 10 aminoácidos naturais e os 10 aminoácidos essenciais. Na prática, existem basicamente muitos aminoácidos, pessoal, mas apenas 20 aminoácidos participam das reações necessárias no interior dos seres vivos. Outra classificação dos aminoácidos diz respeito às suas propriedades fisicoquímicas
Então, de acordo com a legendazinha, os aminoácidos que estão na cor laranja são os aminoácidos hidrofóbicos. A cor verde estão os aminoácidos polares, o roxo estão os aminoácidos ácidos e na cor azul estão os aminoácidos básicos. Beleza? Então, de acordo com as características físico-químicas, estes aminoácidos podem ser hidrofóbicos, polares, ácidos e básicos. E aqui, pessoal, o processo de transaminação. O que é transaminação? Os aminoácidos podem ser utilizados para produzir ATP. Porém, antes disso, é preciso que o grupo amina, o NH3, seja retirado do aminoácido. Por quê? Esse NH3, essa amina, pessoal, ela vai formar a amônia, que é muito tóxica para os organismos. Além disso, existe uma grande quantidade de água para ser dissolvida. Então, no metabolismo, o grupo amina será tirado do aminoácido para este ser usado para compor a ATP e outros aminoácidos naturais. Lembra que eu falei que os aminoácidos podem ser naturais e essenciais? O aminoácido natural, a gente usa um aminoácido essencial para produzir um aminoácido natural. Vamos entender como isso ocorre. O processo de transaminação é a eliminação do grupo amina de um aminoácido. Perceba o que vai acontecer. Quais são os aminoácidos envolvidos? Quais são os aminoácidos envolvidos nesse processo de transaminação? Qualquer aminoácido mais o aminoácido alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato é um aminoácido sem o grupo NH3, sem o grupo amina. Então, o que vai acontecer? Irão trocar de lugar o grupo amina de um determinado aminoácido com o dupla O do alfa-cetoglutarato desse outro aminoácido. Esse aminoácido alfa-cetoglutarato, quando receber o grupo amina de um aminoácido, ele será transformado em glutamato. E o aminoácido que perder o seu grupo amina vai ser transformado em alfa-cetoglutarato. Vamos entender como ocorre esse processo. Então, percebam. E aqui como ocorre o processo, pessoal. Esse grupo dupla O vai sair do grupo do alfa-cetoglutarato e o grupo amina do aminoácido passa para o alfa-cetoglutarato, que passa a ser chamado glutamato. Quando o grupo amina do aminoácido qualquer passar para o alfa-cetoglutarato, o hidrogênio também pega uma carona, pessoal. Então, a gente tem aí os dois compostos formados. O aminoácido que perdeu o grupo amina vai ser transformado em alfa-cetoglutarato e o alfa-cetoglutarato que ganhar o grupo amina de um determinado aminoácido vai ser transformado em glutamato. Então, esse é o processo de transaminação. É fundamental esse processo porque esse grupo amina ele produz a amônia que é muito tóxica. Então, é preciso eliminá-lo dos aminoácidos no processo de transaminação. Então, depois dessa pausa que fizemos para falar dos aminoácidos, vamos continuar falando de proteínas. Vamos falar das funções das proteínas. Elas, pessoal, apresentam várias funções no nosso organismo, como, por exemplo, fornecimento de energia, estruturação das células. Lembra lá da membrana plasmática? Existem várias proteínas compondo a membrana plasmática das células. As proteínas podem funcionar como catalisadores biológicos, no caso, as enzimas, que já vamos ver o que é um catalisador biológico. Regulação de processos metabólicos são funções também das proteínas. Armazenamento e transporte de substâncias diversas no interior das células, construção e reparo de tecidos e músculo, defesa, no caso, os anticorpos, que são também proteínas,
e a produção de hormônios. Percebam que são muitas as funções das proteínas. E aqui vamos entender como as proteínas estão estruturadas. Existem 4 estruturas básicas das proteínas. A estrutura primária é só uma sequência linear de aminoácidos. A estrutura secundária apresenta um arranjo espacial da estrutura primária que se dobra sobre si mesmo. A estrutura terciária ela já apresenta um enovelamento maior dessas cadeias. E a estrutura quaternária apresentam 2 cadeias, como, por exemplo, a hemoglobina, que apresentam 2 cadeias. Beleza? Desnaturação. As proteínas podem ser desnaturadas pelos fatores temperatura e alteração do pH, o potencial hidrogênio. Lá nas enzimas, nós vamos aprender que a concentração do substrato também pode alterar a funcionalidade de uma proteína ou de uma enzima. E o que é desnaturar, pessoal? Desnaturar é a proteína perder a sua função, ela se desenrola. Muitas proteínas, a partir de 40 graus, elas se desnaturam. A alteração no pH, passagem de ácido para básico ou de básico para ácido, também desnaturam a proteína. Como a desnaturação, pessoal, é o desenrolar de uma proteína, a estrutura primária não sofre esse processo de desnaturação, já que ela é apenas uma sequência linear. Ou se sofrer esse processo de desnaturação, ela pode ser renaturada. Mas uma estrutura terciária, quaternária, como a queratina, por exemplo, lembre-se, quando alguém passa uma pranchinha no cabelo e deixa liso, aquela temperatura desnatura temporariamente a queratina do cabelo, que, após ser hidratada, volta a se renaturar. E agora vamos falar das enzimas, pessoal. Como eu falei antes, as enzimas têm um estudo à parte devido a muitas características que essas enzimas apresentam. Nem toda enzima é uma proteína, como se dizem por aí, porque as enzimas que catalisam os ácidos nucleicos não são proteínas. Então fique esperto nisso. Nem toda enzima é uma proteína. Mas a característica principal das enzimas é funcionar como catalisadores biológicos. Um catalisador biológico, pessoal, é uma substância que diminui a energia de ativação e acelera a reação. Nesse esquemazinho aí embaixo, perceba, é como se eu quisesse levar uma pedra para outro lado da montanha e eu teria que subir a montanha para depois soltar essa pedra para ela cair em queda livre, sem enzima. Agora, com uma enzima, é como se eu pegasse um atalho por entre a montanha e realizasse o processo mais rapidamente. Então, as enzimas, elas têm essa função. Elas diminuem a energia de ativação, acelerando as reações químicas. Beleza, pessoal? Então, um catalisador biológico é isso, pessoal. Um catalisador biológico diminui a energia de ativação, acelerando assim a reação química. As enzimas, elas são altamente específicas ao seu substrato. Significa que uma enzima que degrada o amido não pode degradar, por exemplo, o lipídio. São muito específicas ao substrato. Então, no esquemazinho aí, você percebe que a enzima altera o seu formato à medida que o substrato penetra, que o substrato entra. As enzimas, pessoal, podem se ligar a várias outras substâncias. É aí que a gente fala em enzimas conjugadas. Essas enzimas podem funcionar como cofatores, coenzimas e grupos prostéticos. Aqui nessa tabelinha, a gente tem os casos de conjugação de enzimas. Os cofatores podem ser ferro, cobre e zinco. Nesse caso aí, estão relacionados com a oxidação e redução. Temos também as coenzimas, que funcionam como transporte de carboxila,
transporte de energia e transporte de elétrons. E os grupos prostéticos têm como função a ligação de íons e elétrons, por exemplo. Quais são os fatores que inibem a atividade de uma enzima? A gente viu, quando trabalhou as proteínas, que a temperatura e o pH alteram a funcionalidade de uma proteína. As enzimas, assim como todas as proteínas, também têm sua estrutura ou função prejudicada com a alteração da temperatura e do pH. Perceba no gráficozinho aí, onde tem o pico, a gente chama de ponto de ótimo da atividade enzimática. Passando desse pico, a enzima perde a sua função, se desnatura. Nesse último gráfico, você está percebendo aí na imagem, a gente tem a concentração do substrato. Nesse momento que o gráfico fica constante, significa que todas as enzimas estão conjugadas ao substrato. A partir daí, a reação ela fica constante, porque as enzimas não são mais suficientes para degradar aquele substrato. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Resolvam os exercícios de sala e até a próxima aula. Valeu!